alegria estar aqui abrindo mais um encontro do CONESTEC, Congresso Nacional de Educação, Saúde e Tecnologia. Eu sou Cláudia Araújo, da Crescer Saúde e membro da Tríade do Novo Tempo, Educação, Saúde e Tecnologia. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos para receber Vera Verve. E quem é Vera Verve? Jornalista, professora, palestrante, especialista em assessoria de imprensa corporativa e pessoal, gerenciamento de crise, planejamento de comunicação empresarial e CEO e fundadora da Verve Assessoria de Imprensa. A Vera é uma pessoa extraordinária, capaz com seu time de fazer divulgações jornalísticas surpreendentes, com um campo de ação múltiplo, atendendo clientes de norte a sul, de leste a oeste do nosso gigante Brasil. E hoje nós temos a oportunidade de bater um papo com a Vera. Vamos lá, Vera, chega mais junto com a gente, minha amiga. Oi. Márcia Braga aqui também com a gente, que beleza! E aí, Vera, se apresenta pra gente. Ai, Cláudia, muito obrigada pelas suas palavras, foi muito confortador ouvir isso logo de manhã de você, muito obrigada, viu? Você foi muito gentil e eu gostaria de colocar algumas palavras a respeito da minha experiência na área de jornalismo. Eu sou jornalista de formação. Eu trabalhei muitos anos em jornal diário, trabalhei 8 anos no estado de São Paulo, né, no Estadão, que é conhecido, e na década de 80 eu resolvi inovar junto com o meu companheiro na época, porque nós sentíamos falta nas redações de um trabalho mais organizado no universo corporativo, levando informações relevantes para os jornalistas. E aí nós resolvemos fazer essa ponte, a gente entendeu que fornecendo ao jornalista aquilo que ele precisa na sua busca insana e diária de informações, a gente conseguiria resultado para os nossos clientes. E eu acho que deu certo, porque a gente está há 40 anos fazendo isso, não é? Então, esse é o nosso principal objetivo da Verve, é transformar empresas, pessoas físicas, especialistas, profissionais liberais, entidades de classe em notícia. Essa é a nossa função básica, aumentar a visibilidade de todos através de um trabalho organizado de assessoria de imprensa. Vera, e como você vê que a assessoria de imprensa pode ajudar na educação inovadora, na educação do novo tempo, do novo milênio? Olha, Cláudia, eu acho que antes responder essa pergunta, eu precisaria falar um pouco sobre a transformação constante da educação. A educação é uma das áreas do conhecimento, né, por mais redundante que possa ser, em constante transformação. Nesse sentido, o que valia há 10 anos, hoje está melhorado, está adaptado, está adequado aos novos tempos, às novas tecnologias. Então, a assessoria de imprensa ela é uma peça fundamental na difusão do conhecimento. Porque qual que é a função de uma assessoria de imprensa? Não é só transformar em notícia o seu cliente, não é só pegar os novos conceitos da educação, a transformação que está ocorrendo e levar para o grande público, mas é também transformar as grandes ideias dos grandes pensadores atuais em artigos opinativos e disseminar isso nos jornais, nas revistas, nos blogs, enfim, em todos os locais onde a gente tenha um espaço para levar esses novos conceitos, não é? E assim, você, através de disseminação desses artigos, você, de uma certa forma, consegue formar uma consciência a respeito de um tema. Então, todos esses temas inovadores
encontram na assessoria de imprensa o respaldo necessário para chegar até o público-alvo e conseguir as ações transformadoras que a educação necessita. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se ficou alguma dúvida, você pode me falar que eu esclareço. Maravilha, Vera. E você, Márcia, entra aí, aproveita esse bate-papo, porque afinal de contas a educação inovadora é com Márcia Braga. Bom dia a todos. Vera, um grande prazer estar com você aqui conosco no bate-papo Conestec. E você é uma pessoa maravilhosa que faz um trabalho incrível e a gente está muito satisfeito com os artigos, inclusive, que você faz aqui para o nosso congresso. E eu gostaria de fazer uma pergunta bem especial para você, para que o nosso público te ouvisse. Qual a função da assessoria de imprensa, exatamente, no mundo de hoje? Olha, Márcia, a função da assessoria de imprensa, ela é especificamente ampliar os conhecimentos, as tecnologias, os desenvolvimentos das empresas ou dos educadores ou dos formadores de opinião que gostam de colocar a sua opinião junto ao público. Na realidade, alguém já disse que alguma coisa dita muitas vezes vira uma verdade, não é? Então, a gente sabe que a assessoria de imprensa muitas vezes tem a função de levar ao público assuntos que não seriam possíveis através de outros canais. Vou dar um exemplo. Quando você tem um produto e você quer lançar esse produto no mercado, e você se utiliza da publicidade, que é o canal mais comum para quem tem produtos a serem lançados, o que acontece? Na realidade, você acaba explicando, assim, tendo um overview daquele produto. Agora, se você quer explicar profundamente o que ele faz, para que ele serve, por que ele surgiu, qual que é a finalidade, você precisa montar uma história sobre aquele produto. E isso a assessoria de imprensa faz com maestria. Então, por exemplo, muitas vezes você tem um produto da área de tecnologia tão inovador que ninguém sabe para que serve. Então, a assessoria de imprensa, ao fazer o material desse produto, ao fazer um texto aproveitável desse produto, o que ela faz? Ela vai e busca a função específica daquele produto. Para que ele serve? Então, lança um novo produto inovador para a área D e já explica e já esclarece. Agora, de outro lado, você tem as entidades de classe que não podem prescindir de um trabalho de assessoria de imprensa. Por exemplo, no momento, qual que é o grande problema dos brasileiros? É a reforma tributária. Todo mundo paga imposto além do necessário. Como é que você vai fazer um anúncio disso? É muito difícil. Então, como é que você monta um trabalho de esclarecimento da população a respeito da reforma tributária? Fazendo artigos. Então, qual que é a importância da reforma tributária para a indústria? Qual que é a importância da reforma tributária para o comércio, para o serviço? E aí você ouve diversas lideranças, você pega uma liderança daqui, uma liderança de lá, de tal forma que dentro de muito pouco tempo você tem dentro da imprensa um movimento falando sobre aquele assunto que necessita de uma mudança urgente, uma sensibilização por parte de deputados, senadores, Congresso, opinião pública de uma maneira geral. Então, como você vê, a assessoria de imprensa tem muitas utilidades, dependendo do destino que você quer dar àquele produto, serviço, causa, né? Porque eu costumo dizer que a entidade de classe não tem um produto à venda, geralmente ela tem um problema à venda, né? Então, é um problema que você precisa dar voz, você precisa colocar na sociedade, explicar e sensibilizar as pessoas. É que a gente não tem muito tempo, mas eu teria muitos casos para contar a respeito de grandes transformações que ocorreram em função de um bom trabalho de assessoria de imprensa. O principal deles foi o Iacocca, nos Estados Unidos, com a Chrysler. Eu não sei se vocês conhecem essa história, vou contar bem rapidinho, mas ele
pegou a Chrysler falida. Ele não tinha muito o que fazer. Então, ele adotou 2 estratégias básicas. Primeiro, ele contratou profissionais muito experientes e mais baratos, todos os aposentados, grandes cabeças que tinham se aposentado para montar uma estrutura eficaz de recuperação da crise. E segundo, ele não tinha uma verba para publicidade. O que ele fez? Investiu em assessoria de imprensa. Então, o Lee Iacocca é o maior vendedor do trabalho de assessoria de imprensa. Para que ela serve? Porque, através da assessoria de imprensa, ele conseguiu mobilizar a opinião pública naquela ocasião e virou o jogo da Chrysler. A Chrysler saiu do buraco e fez lançamentos, atingiu a grande mídia, ele se explicou, colocou a público, foi transparente e foi muito legal. E mais um último, agora eu prometo, uso da assessoria de imprensa é para gerenciamento de crise. Então, muitas vezes, você tem um erro na imprensa, você tem um equívoco, a gente tem inúmeros casos na história de pessoas que foram vitimizadas por uma coisa que não era verdadeira. Então, o gerenciamento dessa crise adequado, colocando com transparência a questão de quem está sendo atingido, geralmente também é um bom uso para assessoria de imprensa. Perfeito, Vera. Conhecimento. Muito interessante, porque na educação estamos enfrentando um novo momento, que é a educação inovadora, que as escolas estão aqui, vamos dizer, as pessoas não estão muito acostumadas com muita mudança dentro da escola. O roteiro é como se fosse um currículo a ser cumprido. Então, nós da educação não temos assim muita tecnologia, ferramentas tecnológicas, e hoje nós temos que usar. Então, esse é um grande desafio. Então, acho que a imprensa ajudaria muito a educação nesse novo processo, nessa nova mudança. O novo ensino médio, por exemplo, vai vir aí em 2023 com muitas mudanças, e dentro do currículo, a tecnologia. Então, você acha, Vera, que a imprensa pode ajudar muito a educação nesse sentido? Eu acho que a imprensa pode ajudar muito a educação, não só a educação nesse sentido que você está colocando, mas também de alcançar outros segmentos da sociedade, chamando atenção para essa problemática. Eu não sei se eu expliquei, mas, por exemplo, não é só entre os educadores que isso pode ser feito, mas pode ser colocado de uma forma que alcance outras pessoas e sensibilize autoridades, patrocinadores, eventualmente até que se crie uma massa crítica em relação à educação no país, que eu acho que, no fundo, é o que nós estamos precisando. Acredito também, querida. Eu acho que só a educação, é importante colocar aqui, se houver um espaço, o papel transformador da educação, né? A educação é a única coisa através da qual as pessoas se transformam, as pessoas crescem, as pessoas adquirem um novo status, elas conseguem trabalho, elas conseguem entrar em... Elas conseguem entrar em outros mercados que elas jamais pensavam, né? Então, todos os grandes movimentos que a gente tem notícia na história da humanidade, a educação está por trás. E isso é muito rico. Maravilhoso, Vera. E olha, com isso, a gente só pode agradecer e criar uma expectativa extraordinária do que será a palestra, a entrada de Vera Verve no nosso Conestec. Porque o Conestec, quando a gente fala assim, nosso, não é nosso, meu e seu, é nosso de todos nós, porque é o processo de transformação da educação no nosso país para se ser realmente modelo para o mundo, porque o Brasil está crescendo e o Brasil vai crescer extraordinariamente e se tornar exemplo para o mundo em diversos segmentos, dentro do grupo empresarial, dentro da tecnologia, dentro da saúde, dentro da educação. Muito está por vir. E ter pessoas, ter parceiros como Vera Verve ao nosso lado, no auxílio, de mãos dadas nessa transformação, é algo realmente extraordinário. E
Acho que nós vamos ficando por aqui para deixar todos na expectativa desse monstro que é Vera Verve, que realmente tem muito a dar. Cada vez que eu a ouço, Vera, eu aprendo e vejo assim, caramba, como que eu não vi isso? Como que eu não falei com tal pessoa? Como que eu não mostrei o trabalho da Vera? Ainda para tais pessoas, para tal segmento. E olha, pode ter certeza que eu hoje aprendi e tem muitas referências para você a partir desse bate-papo Conestec. Eu estou muito grata e honrada pela sua presença junto a gente. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E eu gostaria aqui de colocar o nosso endereço do nosso site aqui para todos que estão nos ouvindo, para saber um pouco mais sobre a Vera Verve no nosso site. Temos lá um trabalho que ela está fazendo lá, descrito no nosso site, e também gostaria de ouvir da Vera uma mensagem para o nosso público do mundo educacional. Vera, qual mensagem você passaria hoje, dia 28 de julho de 2022, para o nosso público da educação, nosso público em geral, né, porque os pais estão envolvidos nessa história toda. E eu quero que vocês vejam aí que tem o nosso site aí na nossa descrição, mas eu quero ouvir uma mensagem especial aí da nossa amiga Vera Verve. Olha, eu vou passar uma mensagem plagiando um grande mestre da educação brasileira, embora não fosse essa a intenção dele, que foi João Guimarães Rosa. Eu vou dizer para vocês uma frase dele maravilhosa, que mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Então, a minha mensagem final é para todos vocês nunca perderem a capacidade de aprender. Mais do que ensinar, nós precisamos aprender. E todo mundo que aprende tem a obrigação de ensinar, seja professor, seja que tenha título de mestre ou não. A educação se dá no dia a dia, nas pequenas coisas, em mandar a pessoa que trabalha com você para a educação, ainda que tardia, verificar qual que é o potencial das pessoas, dos seus colaboradores, colocá-los para aprender. A vida é um eterno aprendizado. Quem estiver fora disso, morreu antes da hora. Muito obrigada a vocês, tenho muita gratidão por esse espaço e desejo sucesso para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, querida. Muda aqui, entrem agora, conestec.com.br. Veja o conhecimento que tem para eclodir para todos nós, porque conhecimento é a chave da mudança. Gratidão, Vera, gratidão a todos que participaram, gratidão, Márcia, pelo grande trabalho que nós temos, porque, afinal de contas, você, Márcia Braga, é a grande idealizadora desse movimento revolucionário da educação no nosso país. Gratidão. Obrigada, querida.